Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Jerry Seinfeld. Você conhece o Jerry Seinfeld? Não é possível que você não tenha visto ainda algum episódio da série do Seinfeld, né, que fez um sucesso enorme na década de 90, mas ainda hoje ainda é bem divertido, tem vários episódios ainda muito engraçados dessa série. E o Jerry Seinfeld, ele é conhecido justamente por ser um grande ator de stand-up comedy, né? Aquela comédia que você sobe sozinho no palco e conta piadas e entretém a multidão só batendo papo ali no palco. Então é um gênero de arte complicado e que tem sofrido muito ultimamente com o politicamente correto, né? Aqui na Folha de São Paulo eles falam só assim que Jerry Seinfeld culpa a extrema esquerda e o politicamente correto pelo fim da comédia e não sei o que lá. Mas a história toda, esse contexto todo do Jerry Seinfeld é muito maior do que isso, né? Lá nos Estados Unidos está sendo notícia num monte de lugar, né? Primeiro, ele disse que não fazia mais stand-up comedy em universidades por causa do politicamente correto, né? E depois ele chegou a falar que, na verdade, o cinema acabou por isso. Na verdade, o negócio do cinema como um todo acabou por conta do politicamente correto. Vamos entender do que o Jerry Seinfeld está falando, porque ele é uma pessoa, primeiro, que viveu a vida toda fazendo cinema, fazendo arte, né, fazendo comédia, e agora percebe que está dizendo que assinou, acabou, não tem comédia mais, né? Essa notícia foi sugerida por Lagerhax, é o sobrevivente do Telegram, 42D e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então aqui na Folha de São Paulo eles colocam só uma pequena chamada aqui, criticando o Jerry Seinfeld, é óbvio. Não, não pode criticar o politicamente correto. O politicamente correto é a base da nossa sociedade, né? Você não pode fazer piadas que sejam ofensivas a alguém. Toda piada tem que ser absolutamente não ofensiva a ninguém. O que significa é impossível, né? Não tem como você ter piada. E ele falou isso daí num programa que ele teve recentemente, em que ele estava justamente divulgando o último filme dele, que é um filme chamado A História do Pop-Tart, Descongelado, a história do Pop-Tart, coisa e tal. E, bom, o pessoal aqui, o tom aqui da Folha de São Paulo é de crítica ao que ele disse, dizendo que ele é um ator que fez muito sucesso, é um bilionário hoje devido à comédia, né, ao Seinfeld, e que o último episódio foi vinculado em 1998, né, como se, tá vendo, o cara ficou bilionário, nunca mais fez nada e tá querendo dizer agora que entende do assunto e coisa e tal, mas a verdade é que o Jerry Seinfeld ele já fazia sucesso muito antes da série como stand-up comedy, e ele continuou depois disso atuando nessa área de stand-up comedy por muito tempo também, né? Bom, Seinfeld, para quem não lembra, é um show... Bom, talvez a minha audiência nem lembre disso daqui, porque né, isso é anos 90, né? Talvez você tenha visto isso daqui, mas para quem era vivo na época, fez um sucesso muito grande. O sucesso foi maior do que Friends e outras shows que tinham na época, né? Vou tocar só um trechinho aqui, porque eu não posso botar muito tempo, até porque dá copyright, né? Can I help you? Name, please. Seinfeld, you made a reservation for a mid-size, and she's a small. Ó, piada, né? Aí, pronto, aí já é uma coisa sexista, né? Porque ele pediu um carro grande e ela é um carrinho pequenininho e não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, mas olha só que coisa, né? O que ele falava ele fazia piada e era para ser engraçada e pronto, né? Só que, com o politicamente correto, o que ele falou aqui, ó, essa aqui é a frase que ele falou já há algum tempo atrás, dizendo que eu não faço mais shows em colégios, por causa da política do politicamente correto, né? Eles apenas querem usar essas palavras, isso é racista, isso é sexista, isso é preconceito, e eles nem sabem que diabo que eles estão falando, né? Enfim, e de fato é curioso, né? Porque teve um estudante aqui de uma universidade que tentou responder a essa coisa que ele diz, né? Que, que o humor requer que você quebre algumas barreiras, justamente o humor atua no limite do socialmente aceitável, né? E a ideia é justamente você quebrar algumas barreiras para ser engraçado isso daí. E
Aqui, ó, ele falando aqui, ó. Isso aqui é o Jerry Seinfeld falando, né? Eu não faço colégios, né? Não faço mais apresentações em colégios. Colégios, na verdade, lá é universidades, né? Em universidades americanas. Mas eu ouço um monte de gente falar para mim, não vá perto de colégios, é muito politicamente correto e coisa e tal. O pessoal lá na adolescência e coisa e tal, os adultos e coisa e tal, eles não entendem o que significam determinadas palavras do politicamente correto, mas só querem usar essas palavras, né? Isso é racista, isso é sexista, isso é preconceito. Eles nem sabem do que eles estão falando no final das contas, né? E aí, um estudante de universidade resolveu responder a ele, né? E a resposta do estudante, né? Ele pretendia que fosse uma coisa muito intelectual e coisa e tal, mas no final das contas acabou provando o que o Seinfeld está falando sobre o caso, né? Então ele falando aqui que como estudante que está envolvido em uma série de questões sociais, econômicas e políticas, é nosso dever ativamente educar todos sobre as questões de sexismo, racismo e preconceito. Enquanto, assim, tem uma história que a filha dele, em determinado momento, olha só, minha esposa disse para minha filha, né, isso aqui o Seinfeld falando, bom, você sabe, nos próximos anos, talvez você tenha mais interesse em ficar pela cidade, nos finais de semana, para você ver os rapazes e coisa e tal. E o Seinfeld lembrou que, sabe o que minha filha falou? Não, isso é sexista e não sei o que lá. Ou seja, nem sabe que direito que quer dizer sexismo no final das contas, né? Assumir que ela queria ver rapazes, pô, ela é uma garota, poxa, é lógico que acontece na vida de toda garota uma fase em que ela quer mais, né? Aliás, acontece na fase dos garotos também, que quer ver mais garotas, e garotas que querem ver mais garotos, querem ficar mais próximos. Faz parte do crescimento, né? Ah, mas tem meninas que querem ver outras meninas, e tem meninos que querem ver outros meninos, tem tudo isso. Mas é o contexto da idade, né? Enfim, aí o cara falou assim, enquanto sua filha pode não saber exatamente o que é sexista ainda, eu posso dizer com confiança que a maior parte dos estudantes de universidade sabe os limites do que é considerado aceitável, o que é considerável sexismo aceitável ou não, né? E aí já vem uma pergunta aqui, né, que o cara se coloca, peraí, existe sexismo aceitável, né? Até que ponto que é aceitável o sexismo, né? A ideia do politicamente correto é que não pode, não tem isso, né? E aí ele fala que, continua o aluno aqui, né? Humor provocativo, como aqueles lidando com tópicos de raça, gênero, e pode ser vulgar e coisa e tal, mas precisa ter um contexto que leve a um diálogo social sobre essas questões, né? É preciso que exista uma mensagem, uma verdade inerente atrás da comédia para funcionar como humor, né? Caramba, onde é que esse cara tirou isso, né? Não, a comédia é para ser engraçada só, ninguém quer discutir o assunto por trás da comédia e coisa e tal. Aí, ó. Enquanto não é o único papel do humor, né? Fazer comentário social em cada pedaço da comédia, eu acredito que existe uma responsabilidade, ainda mais de alguém que faz comédia de forma tão conhecida como você, de entender e se embrenhar nesses princípios e buscar fazer o melhor, como nas políticas de raça, de gênero, tem que ter uma mensagem por trás do que você diz e coisa e tal. E aí, ou seja, no final das contas, o que o cara fala aqui é isso aí, olha só, você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente o contrário, que ele não entende o que é sexismo, o que é racismo, o que é esse tipo de coisa. Porque o preconceito disso daí é um preconceito visando o mal da outra pessoa, né? A comédia está fazendo graça. Fazer graça não é visar o mal disso daí. Só é quando você já tem o preconceito na sua cabeça de que aquilo diminui a pessoa, né? Enfim, ele... Ainda compara o Seinfeld com a Amy Schumer, que é uma comediante americana que aparecia no Saturday Night Live, que é um programa de comédia americano lá, e ela é extrema esquerda, né? E ela fazia umas piadas assim, sempre com esse negócio de pano de fundo, de antirracista, antissexista e coisa e tal. E ela fala, não, que sempre faz isso daí, que ela sempre se cuidou para não falar essas coisas. Não é à toa que a carreira dela não vai a lugar nenhum, ninguém gosta da Amy Schumer. Mas enfim, no final das contas, o cara meteu a Amy Schumer aqui para comparar com o Seinfeld. O Seinfeld, um cara multimilionário que fez fortuna com comédia, a Amy Schumer, uma Zé Ninguém que, né, tenta fazer alguma coisa em comédia. E justamente por isso, né, por tentar colocar essa mensagem por trás da comédia. Caramba, tu vai assistir comédia para se divertir, para rir.
tu não tá querendo nenhuma mensagem importante, não tá querendo aprender nada, né? Essa é a coisa disso daqui, né? E aí tá tendo muita discussão lá fora por conta disso, né? Ele acabou fazendo um show numa universidade, na Duke University, justamente para dizer que não é que ele esteja com medo dos estudantes, ele simplesmente não gosta do politicamente correto, né? Então ele fez uma palestra lá e continua com a crítica dele, que a maior parte dos estudantes de universidade lá não sabem do que eles estão falando quando usam esses termos politicamente corretos, né? E ele fala da mesma forma que isso é o grande mal por trás da indústria do cinema. A verdade é que ninguém mais quer ver cinema porque virou uma coisa quase educativa na área do politicamente correto, né? Você não pode, tem que ter... Ele conta aqui nessa reportagem que alguém, em determinado momento, estava fazendo uma entrevista com ele e foi para o lado de que, mas o Seinfeld era racista, porque não tinha negros no Seinfeld, né? De fato, os principais atores eram o Seinfeld, o Cosmo, né? Cosmo Kramer, o George e a Elaine, né? Que era a ex-namorada do Jerry e coisa e tal. Era o grupo que fazia as piadas todas lá. Haviam negros na série, mas o core, né, da coisa, a parte central, eram só eles, né? E daí, né, acusaram ele, evidentemente, de ser racista, né? Aliás, já acusaram também o Friends de ser racista, né? E a resposta do Seinfeld foi o seguinte: olha que a série dele era feita em Nova York, a gente está num teatro em Nova York. Quantas pessoas negras tem nessa audiência? Não tinha praticamente ninguém, todo mundo branco na audiência. A série refletia o lugar em que ela foi gravada. Não tenho nada contra pessoas negras e coisa e tal, mas a verdade é que o local onde foi gravada a série, a proposta da série era essa, né? E você tinha outras comédias com o pessoal negro, né? Todo mundo conhece a comédia lá do Fresh Prince of Bel-Air, né? Que é aquela primeira comédia do Will Smith, né? Que quando ele era novinho fazendo a comédia e coisa e tal. Ao contrário, só tinha negros. Por quê? Porque era uma comédia feita na região ali que tinha um monte de negro. Apareciam brancos na comédia? Apareciam, mas o núcleo da coisa era negro, né? Mas agora no politicamente correto não pode. Você não pode ter uma comédia só com brancos. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Desde quando essa coisa tomou conta da coisa? E é por isso que o Jerry Seinfeld fala que acabou o negócio do cinema, né? O negócio do cinema foi morto por essa cultura politicamente correta, né, no final das contas. Eu não sei, eu acho que o cinema foi morto muito mais pela questão da internet, porque você tem muitas outras formas de consumir conteúdo, muito mais do que por esse aspecto específico do politicamente correto. Mas eu não tenho dúvida que esse politicamente correto também influenciou para piorar muito a situação do cinema de forma geral. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.